Amável e querida Lilavati, de olhos doces como os da tenra e delicada gazela, dize-me qual o número que resulta da multiplicação de 135 por 12? A quinta parte de um enxame de abelhas pousou na flor de cadamba. A terça parte, numa flor de cilinda, o triplo da diferença entre estes dois números, voa sobre uma flor de crutaja, e uma abelha adeja sozinha, no ar, atraída pelo perfume de um jasmim e de um pândinos. Dize-me, bela menina, qual o número de abelhas? Fala aí, pessoal. Meu nome é Tiago Domingues, né? Eu sou o seu professor de matemática. Vamos estudar essa bendita matemática. Estava eu aqui em casa relendo um livro que eu amo demais. O livro se chama O Homem que Calculava, de Malba Tahan, né? Esse livro aqui. Quando o capítulo 18 ele me fez pensar. Nesse capítulo, o autor, né, através do personagem principal, Beremi Samir, né, que é o homem que calculava, conta a história então de Lilavati. Né, Lilavati supostamente seria a filha de Bhaskara. Sim, o Bhaskara lá da fórmula de Bhaskara. Bhaskara na história é chamado de O Sábio e é dito que ele foi o mais famoso geômetra da Índia. Fala também que ele nasceu em Bidon, na província de Decca, 5 séculos depois de Maomé. Para ser mais exato, ele nasceu em 1114 e morreu lá em 1185, ou seja, viveu ali no século XII. A primeira obra de Bhaskara foi o Bija Ganita, que significa a arte de contar semente, né? Que era um livro de álgebra, né? Mas além do Bija Ganita, Bhaskara escreveu outras obras, entre elas o Lilavati. Lilavati é um livro que aborda aí problemas básicos, né, de aritmética, de geometria plana, de combinatória. Os problemas, né, que eu li ali no início do vídeo, né, são desse livro. Lilavati é um nome próprio de uma mulher, né, e esse nome próprio significa graciosa. Né? Então uns vão dizer que Bhaskara deu esse nome ao livro para comparar a elegância e a graciosidade de uma mulher com a elegância e a graciosidade da matemática. Mas há a lenda, e é a história que o livro, né, O Homem que Calculava, vai trazer, que Lilavati era o nome da filha de Bhaskara, e que ao nascer ele consultou as estrelas e pela disposição ali dos astros, né, ele percebeu que sua filha estava condenada a ficar solteira por toda a vida. Bhaskara não se conforma com esse destino, e então o que ele faz? Ele vai em busca, né, dos mais famosos astrólogos do seu tempo. Então um astrólogo falou para Bhaskara levar sua filha para a província de Dravira, junto ao mar. Lá ele encontraria então um templo escavado na pedra, onde era venerada lá uma imagem de Buda, né, que trazia em sua mão uma estrela. Só lá Lilavati poderia encontrar o noivo, mas tinha uma ressalva. O casamento ele só seria feliz se a cerimônia do enlace fosse marcada, né, em determinado dia no cilindro do templo. Então Bhaskara foi com sua filha para Dravira e lá ela realmente encontrou o noivo que a pediu em casamento. Os hindus, né, calculavam as horas com o auxílio de um cilindro colocado num vaso cheio d'água. Esse cilindro ele era aberto apenas em cima, né, e apresentava embaixo um pequeno buraco, né, no centro da base. E por esse buraco a água entrava lentamente. Então o cilindro afundava no vaso até que chegava a desaparecer por completo na hora previamente determinada. Então Bhaskara, seguindo lá a orientação lá do astrólogo, pegou o cilindro e o colocou na posição adequada, né, com o máximo de cuidado possível, e esperou então até que chegasse ao nível marcado. Só que Lilavati ficou muito curiosa, né, com relação ali à questão do cilindro, da água e tal. Então ela se aproximou do cilindro para observar, né, como que a água subia e tudo mais. Né? Porém, o que acontece? Uma das pérolas lá do seu vestido cai no interior do vaso e obstrui o buraco, né, por onde a água entrava. Tanto os noivos como os convidados, né, aguardam até a hora marcada, porém, na hora marcada, o cilindro não indica o tempo. Então, para que o casamento, né, dela fosse feliz, conforme o astrólogo disse, né, eles teriam então que remarcar o casamento. Após consultar os astros para saber então qual dia, qual horário ali determinado, né, para o casamento. Então, o casamento foi cancelado, né? Só que acontece, semanas depois, o noivo desaparece e Lilavati permanece solteira para sempre. Então,
Depois desse incidente, Bhaskara percebe, né, que é inútil lutar contra o destino. E o que ele faz então? Como consolo, né, de que ela ter que ficar solteira por toda a vida, ele escreve o livro com o nome dela como título para que seu nome fosse para sempre lembrado, para que seu nome fosse eternizado. E antes de eu falar como eu leio essa história, eu gostaria de contar mais uma breve história que eu lembrei quando eu li a história de Lilavati. E eu lembrei dessa outra história exatamente porque eu leio essas duas histórias de forma muito parecidas. Tá? Então eu vou contar essa segunda história, né, brevemente, e ao final eu vou explicar a leitura que eu faço de ambas as histórias, ok? Então vamos para a segunda história. A segunda história é uma história também muito famosa, a história de Édipo Rei. Você conhece a história de Édipo Rei? Édipo Rei, ele é um personagem da mitologia grega, né, criado por Sófocles em meados ali do século V a.C. E a história é mais ou menos assim, resumidamente, né? Quando Édipo nasce, o rei Laio, que era rei de Tebas, ele recebe uma profecia de que esse menino, o Édipo, ele seria ali o motivo da sua ruína. Então o que ele faz? Ele manda que o servo abandone esse bebê lá no monte Citerão, que é um monte que fica entre Tebas e Corinto, né? E manda que ele fique ali amarrado, né, em uma árvore, né, com os pés, para que as feras ali o devorem, né, o matem. Mas o Édipo, ele é salvo pelo rei de Corinto, o rei Pólibo, que o adotou como filho. Já adulto, o Édipo recebe uma profecia do oráculo de Delfos, né? E essa profecia dizia que ele mataria o próprio pai e se casaria com sua mãe. Então o que Édipo faz? Com medo da profecia se cumprir, né, ele foge de Corinto. Né? Por quê? Porque ele achava que o pai verdadeiro dele era Pólibo, que era o rei de Corinto. Né? Então ele fica o mais distante possível do pai. Só que na fuga, o que acontece? Ele encontra uma comitiva de pessoas e tudo mais tal, e ele acaba entrando ali numa confusão com eles, no confronto com eles, e ele mata ali aquelas pessoas, né, que ele encontra ali na estrada, né. E depois, né, ele vai a Tebas, né, e a Tebas está sofrendo com mal, né, um mal, uma esfinge está assolando aquela cidade, está aterrorizando aquela cidade, né, e então ele vai lá, né, em encontro da esfinge, né, e a esfinge ela professava, né, uma frase que se tornou icônica aí na história, né? A seguinte frase: decifra-me ou eu te devoro, né? Ou seja, ela falava, leu o enigma, e se você não soubesse responder o enigma ou errasse, ela te devorava, né? E então essa terrível criatura, a esfinge, ela professa ali o enigma ali para Édipo. E o enigma é o seguinte: de manhã tenho 4 pernas, ao meio-dia possuo 2. Quando chega o crepúsculo, tenho 3 pernas. Dentre todas as criaturas, é a única a mudar o número de pernas. Mas quanto maior o número de pernas, menor sua rapidez e também menor sua força. E aí, você sabe o que é? Coloque a pausa aí e pense um pouquinho. Pensou? E aí, será que você sobreviveria ao encontro, né, com a esfinge? Ou você conseguiria acertar o enigma? Édipo pensou um pouco, né, e ele respondeu. A resposta é o ser humano. No alvorecer de sua vida, ele engatinha sobre seus braços e pernas. No meio da vida, ele caminha sobre 2 pernas, mas já no fim da vida, para caminhar, ele faz uso de uma bengala. E a resposta estava correta. E a esfinge, o que ela faz? Ela se impressiona com a resposta de Édipo. Então ela corre e se joga de um penhasco e morre. Édipo vence a esfinge. Mas o que estava acontecendo em Tebas? Tebas, ele tinha acabado de perder o rei, estava sem rei. Creonte era quem estava reinando interinamente, né? E por causa da ameaça da esfinge, ele tinha prometido que quem fosse capaz de derrotar a esfinge assumiria o trono e a mão da rainha. Então, como Édipo, né, conseguiu derrotar a esfinge, Édipo se torna o rei de Tebas. Então, ele se casa ali com a rainha, né? Tem filhos com a rainha, né? Enfim, tinha uma vida ali feliz, até que vem uma peste terrível e Édipo não consegue resolver. Então o que ele faz? Vai ao oráculo, né, de Delfos mais uma vez para saber o motivo daquela peste. E o motivo que o oráculo dá é que o assassino do rei anterior a ele, né, não havia sido encontrado e punido. Então Édipo vai em busca de descobrir quem é o assassino do rei anterior, para que ele então fosse punido e a cidade voltasse a ter paz. Só que nessa busca ele descobre que o rei anterior era o rei
Laio, sim, o verdadeiro pai dele, e que estava, sabe aonde? Aquela comitiva que ele enfrentou quando fugiu de Corinto. Então ele percebe que ele matou seu pai quando fugiu de Corinto, e ao vencer a esfinge, ele se casou como prêmio com a sua mãe, como a profecia tinha predito. Olha que interessante. A história acaba de uma forma terrível. A rainha se suicida, se enforca, né? O Édipo arranca seus próprios olhos, enfim, acaba de uma forma terrível, né? Mas tanto a história de Lilavati quanto a história de Édipo fala sobre fatalismo, né? O que é o fatalismo? Essa ideia de que a gente tem um destino selado e que a gente não pode fugir desse destino. Mas eu gosto de ler essas histórias da seguinte forma. Para pensar, tanto Lilavati quanto Édipo, eles passaram a vida inteira tentando fugir dos seus destinos. E foi exatamente na fuga, né, na tentativa de fuga dos seus destinos, que eles acabaram correndo exatamente para onde eles temiam parar. Lilavati, por exemplo, por medo de ter um casamento feliz, que ela fez, acabou ficando solteira, como predisse a profecia dos astros, né? E Édipo também foi exatamente quando fugiu de Corinto que ele acabou matando seu pai e se tornando rei de Tebas, se casando com sua mãe. E para mim, isso se assemelha muito com nossas vidas, se assemelha muito com a nossa realidade. Para pensar, quantas vezes é por medo do fracasso, né, que a gente acaba fugindo, né? Muitas vezes por medo do fracasso a gente acaba nem tentando. O que acontece? Só que quando a gente não tenta, quando a gente foge, a gente está garantindo o fracasso. Quando a gente não tenta, é verdade que a gente já fracassou. Uma vez um professor da faculdade meu, o nome dele era Marcelo, ele disse uma frase, né, que eu não sei se a frase é dele ou se ele pegou de algum lugar, mas aquela frase me marcou profundamente, eu nunca mais esqueci dessa frase. E a frase é a seguinte: passamos mais tempo fugindo de nossos medos do que correndo atrás de nossos sonhos. Vou falar mais uma vez, passamos mais tempo fugindo de nossos medos do que correndo atrás de nossos sonhos. Isso muitas vezes é um fato, isso muitas vezes acaba sendo verdade, só que eu quero te dizer que não precisa ser assim. O medo, né, ele tem sua importância, né? O medo não é de todo ruim, não estou dizendo que você tem que evitar, escutar qualquer tentativa, né, do medo interior seu, né, de falar algo para você. Não estou falando isso. O medo tem sua importância, tem sua relevância. Por exemplo, ele serve para nos deixar mais alertas, né? Ele serve também para nos ajudar a identificar aí os riscos. A gente pode, porventura, correr em determinadas situações, e assim conseguimos então fazer uma análise melhor das situações e conseguimos então evitar riscos desnecessários. Enfim, então tem vários exemplos aí da importância do medo para as nossas vidas, né? Então o medo tem sim sua importância, o medo tem sim sua relevância, mas o medo ele se torna algo ruim, ele passa a ser algo ruim quando a gente deixa o medo, né, nos imobilizar, quando a gente deixa o medo nos parar, quando o medo nos faz parar de se mover, quando o medo nos faz a gente nem tentar, quando o medo nos para, aí o medo se torna algo ruim. Então você não pode deixar o medo guiar seu caminho, dizer, nortear a sua jornada, mas sobretudo os nossos sonhos que devem nortear a nossa jornada. E para fechar esse vídeo, eu queria fazer um paralelo com as áreas do conhecimento, né? Principalmente na matemática. Eu vejo isso acontecendo demais, isso acontecendo muito. O que? Alguém diz, né, que ela é muito difícil, alguém diz que ela é muito complexa, alguém diz que você não vai conseguir aprender, que você não vai conseguir entender. E o que acontece? As pessoas acabam ouvindo essa profecia e acaba nem tentando. Você nem tenta aprender, você nem tenta entender. Só que exatamente ao não tentar, exatamente ao não buscar aprender, exatamente ao ouvir essa profecia, é que você acaba fazendo com que ela de fato se cumpra em sua vida. Ao não tentar, você acaba garantindo que você de fato não vai aprender. É aquela velha história dos sapos. Já viu a história dos sapos? Os sapos estavam andando ali, um grupo de sapos, eles caem em um buraco, alguns sapos, né? Eles vão tentando pular, mas aí os outros sapos olham para aquela situação, veem o tamanho daquele buraco, começam a dizer que não adianta pular,
né, que o buraco é muito grande, que não adianta e tudo mais e tal, né, e os sapos então vão ouvindo, né, o que aqueles sapos de fora vão falando, os sapos que caíram vão ouvindo o que os sapos de fora vão falando e vão desistindo, né. Só que um dos sapos ele não desiste, ele continua tentando. Ele fala, não adianta, cara, não adianta tentar. Mas ele continua, parece que ele não está dando ouvido, né? E o pessoal falando, não adianta, rapaz, tu vai se cansar à toa, para com isso, né? Fica aí descansando, a gente vai pensar em alguma coisa, vamos pensar em uma alternativa, não dá para pular, esse buraco é muito grande. Mas ele continua, até que ele consegue sair do buraco. Ele finalmente consegue sair do buraco, o pessoal fica impressionado como ele conseguiu fazer tamanho feito, como ele conseguiu pular desse buraco tão alto, era tão difícil, como ele conseguiu. Eles ficaram impressionados. Os mesmos que falaram que eles não conseguiram foram os mesmos que ficaram impressionados, admirados com aquele feito. Então eles vão perguntar como você conseguiu. E ele faz assim, ó. Ou seja, aquele sapo era surdo. Então eles ficam ali chocados. Por quê? Porque ele não conseguiu exatamente porque ele não escutou aquela profecia negativa. Aquela fala de que ele não ia conseguir, de que não era possível pular aquele buraco. Ele conseguiu exatamente porque não escutou aquela profecia de derrota. Isso também acontece em outras áreas da nossa vida, né? Eu também gosto muito da filosofia, da teologia. Isso acontece muito, eu vejo isso acontecendo muito também na filosofia, na teologia, né? Pessoas que acabam achando muito difícil, né? E muitas vezes, né? Aquilo é importante para a vida delas. Só que elas acabam achando aquilo ali muito complexo, muito difícil, e acabam não tentando, acabam preferindo não buscar conhecimento, acabam preferindo não saber. E exatamente ao não tentar, eles garantem que eles não vão saber. E outras pessoas, né, acabam preferindo ficar na superficialidade. Né? Como elas percebem que é importante, ela só pega o superficial e já está satisfeita. Isso tudo acontece por quê? Porque um dia eles acreditaram, essas pessoas acreditaram que aquilo era difícil demais para ela. E, portanto, que elas nunca iriam conseguir aprender. Só que, mais uma vez, ao dar ouvido a isso, ela acaba de fato nunca aprendendo. Então, esse vídeo, né, o objetivo dele é fazer com que a história de Édipo, né, além de conhecer as histórias de Édipo, de Lilavati, mas também refletir em cima dessas histórias, né, e a reflexão que eu proponho é essa, que a história de Édipo e Lilavati nos estimule, né, a não vivermos fugindo de nossos medos, mas que a gente deixe os nossos sonhos nortear os nossos passos.